eu estou aqui com duas pessoas muito queridas, muito especiais, Carolina Prado e Kainan de Oliveira. E muito obrigada pela presença de vocês, queridos, é um prazer tê-los conosco. Vou ler a mini bio de vocês, e aí passo para vocês fazerem a audiodescrição, se quiserem dar uma palavra com o público também, tá? Gente, a Carolina Prado é a diretora de comunicação da Intel para a América Latina, tem mais de 15 anos de experiência na área de comunicação corporativa, atuando em marketing digital, endomarketing, marketing de influência, gerenciamento de crises, além de desenvolver estratégias e projetos em comunicação externa e interna. A Carolina tem uma ampla experiência no mundo corporativo, no relacionamento com os públicos estratégicos. Ela possui experiência em diversos segmentos da indústria de tecnologia e games, bem como passagens pelas áreas de turismo, entretenimento, energia e saúde. Atualmente, a Carol também é responsável pelo Comitê de Diversidade e Inclusão da Intel Brasil. Obrigada, Carol. Seja bem-vinda. Quer fazer sua audiodescrição? Depois eu apresento o Caio. Pode ser, querida? Pode ser, muito obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada pelas boas-vindas. Um prazer estar aqui. Bom, eu sou a Carol, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, olhos castanhos escuros também. Estou com uma blusa preta, tenho um cabelo, acho que médio, assim, mais para comprido, e atrás tem um fundo branco com uma plaquinha escrita home office. Obrigada, querida. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Imagina, que agradeço. O Kainan de Oliveira está aqui conosco também, é um jovem gay, negro, periférico, formado em jornalismo pela Escola de Comunicação e Artes da USP. Foi na educação pública que ele viu a possibilidade de trilhar uma rota rumo à transformação de si, do seu núcleo. Kainan é inspirador mesmo. Começou sua carreira no universo das redações, mas logo descobriu sua paixão pelas relações públicas, pelo universo empresarial. Começou na Intel Brasil como estagiário e integra hoje o time de comunicação da América Latina, atuando como Employer Experience e Employer Branding. A fusão entre os seus marcadores sociais identitários o instrumentalizam como agente de mudança que busca criar ambientes empresariais mais diversos e inclusivos. Foi na Intel que ele pôde depositar suas vivências, fazer parte dos comitês de diversidade e inclusão, liderar o pilar de raça na empresa e colaborar com a construção das estratégias em prol da equidade. Seja bem-vindo. Ai, obrigado, gente. Não sabia que eu tinha escrito tanto, né? Eu amei, tá? Achei inspirador, assim como conviver com você. Ai, muito bom. Boa noite, pessoal. Eu sou o Kainan, mas podem me chamar de Kai, que fica um pouco mais fácil de dizer. Eu sou um homem gay, sou um homem pardo, eu tenho um cabelo afro, geralmente black power, mas eu fiz uma hidratação bem babadeira, então ele deu um efeito, encolhimento aqui, deu uma reduzida. Mas geralmente ele é bem black power. Estou usando um óculos arredondado e o meu fundo é majoritariamente branco, com um quadro aqui, uma ring light do outro lado, que às vezes eu tenho umas crises de blogueiro. Mas é isso, super animado, empolgado para falar com vocês. Ótimo, querido. Então, vamos falar, gente, sobre comunicação inclusiva. Eu queria reforçar para o pessoal que está acompanhando a gente no YouTube que as perguntas são mais que bem-vindas, são necessárias, é um painel, então mandem no chat, que o pessoal da mediação do chat vai mandar para mim aqui e eu trago para a conversa, tá bom? Bom, pessoal, vou fazer uma introdução para todo mundo ficar na mesma página, né? O que é comunicação inclusiva? É uma comunicação pensada para ser compreendida por todas as pessoas, considerando a pluralidade que existe na nossa sociedade, para além do entendimento da mensagem, que deve ser pensado para que todos compreendam. A comunicação inclusiva também é desenvolvida com o objetivo de ser respeitosa e representativa, especialmente para os grupos minorizados, né? Então, quando a gente fala de comunicação inclusiva, a gente atua intencionalmente para desenvolver uma mensagem que possa ser compreendida por todo mundo. A gente usa uma linguagem de amplo entendimento. A linguagem da mensagem não exclui pessoas de baixa escolaridade ou que não conheçam outros idiomas, por exemplo. A gente utiliza uma linguagem respeitosa a todas as pessoas, estando aí conectados com terminologias, termos, né, que são adequados, aqueles que não devem mais ser utilizados. A gente toma esse cuidado porque a sociedade está em transformação, a linguagem também. E a gente pensa as representações de empoderamento para os grupos subrepresentados, ampliando também a representatividade desses grupos, né, sem reproduzir estereótipos que podem vir acompanhados aí nos nossos vieses, né, então tem que ter esse cuidado. E tratar a diversidade e a inclusão como um valor para o posicionamento de marca, já trazendo um termo técnico aqui da área de comunicação.
Então, a partir desse contexto, para que todo mundo entenda o que a gente está falando quando a gente fala em comunicação inclusiva, eu queria que vocês contassem um pouquinho como que a Intel tem implementado a comunicação inclusiva na organização. Legal, muito bom, gente. Assim, a Intel, acho que vem um pouquinho, né, de antes de como a gente tem enxergado diversidade e inclusão no geral. Como que a gente fala muito, que não é uma estratégia apenas de RH, é uma estratégia realmente de negócio, né? Então, além de ser o correto, de ser o certo a fazer, também está dentro de tudo que a gente faz, permeia tudo que a gente faz, né? Não é assim, algo que está ali, eu brinco, o negócio acontecendo e está em paralelo diversidade e inclusão. Não, a gente realmente preza para que isso esteja permeado em absolutamente tudo que a gente faz. Isso vai também ter, né, vai perpassar a questão da comunicação, como você bem trouxe, Clara. Isso não só na comunicação, nós também, como área de comunicação corporativa, mas como a Intel realmente se comunica, seja dentro da empresa com seus funcionários, seja para fora, com o ecossistema, com o mercado, com o consumidor, com seus parceiros, com seus clientes, enfim, com outras empresas, né? Então, é isso, eu acho que tá dentro de basicamente tudo que a gente faz. E para que isso aconteça, acho que tanto a parte nossa, olhando como comitê de diversidade e inclusão, né, para olhando o que o RH, o que outras áreas têm feito lá fora e trazendo para o Brasil, alguns exemplos muito simples, por exemplo, então, em 2018, a Intel fez um guia de linguagem inclusiva, porque a gente utilizava muitas linguagens de negócios que soavam agressivas, não eram inclusivas, por exemplo. Vou dar alguns exemplos assim, quando eu tinha uma sala para discutir, algum comitê para discutir um tema mais de mercado, de alguma tendência, a gente falava war room, né, que é sala de guerra. Não é uma coisa inclusiva falar isso, né? Ou quando era uma conversa mais aberta, eles falavam assim, open kimono. Imagina, super agressivo esse termo, né? Não tem nada a ver. Então, foi se cortando alguns termos, e até umas coisas que a gente não percebia, mas que tem um cunho um pouco capacitista. Por exemplo, a gente falava a reunião do time inteiro, então era all hands, né, todas as mãos. E não tem sentido usar parte do corpo humano, essa reunião virou all team meeting, que é reunião do time inteiro, né? Até mesmo os termos em inglês, a gente muita coisa tem traduzido, tem adaptado para o português, para a nossa linguagem aqui. Então, isso começou já, né, faz mais de 5 anos, o que foi bem legal esse movimento, mas ele é uma coisa que a gente vê que tem que ser viva, né, tem que acontecer sempre. E também de instrução das pessoas. Então, teve uma parte muito importante que ainda acontece, que é a questão da educação corporativa, né? Então, isso a gente começa, mas nunca tem fim, porque a empresa é um órgão vivo, tem gente entrando e saindo o tempo inteiro. Então, a gente precisa estar sempre reforçando e trazendo esses conteúdos. Então, também, não é só criar um guia e ele está ali disponível, eu brinco, né, na intranet, que ele vai acontecer por si só. Não, a gente também faz essa parte de treinamento, de educação. Nesse pilar, nesse ponto, eu acho que eu super gosto de trazer o trabalho da Diversifica com a gente, porque, quem eu falo, tinha muita coisa legal acontecendo a nível global, em inglês, né, na nossa sede na Califórnia, mas quando a gente trazia isso para a região, principalmente para o Brasil, era diferente. Então, e fora as especificidades da diversidade no Brasil também são outras em comparação com os Estados Unidos, né? Então, a gente também teve essa adaptação. Então, tem essa parte interna, que ela é importante, mas também tem a parte externa, porque, querendo ou não, empresas que são líderes de mercado, como é o caso da Intel, elas têm não só uma função ali como empresa, mas também acaba sendo uma função um pouco social, no sentido de que a gente também põe esse tom no ecossistema que a gente está inserido, sabe? Então, se a gente é uma empresa que se posiciona como uma empresa inclusiva, né, que preza a diversidade, que preza a inclusão, que são valores importantes nossos, quando a gente vai se comunicar com o ecossistema, seja por meio de uma vaga que a gente vai postar, por exemplo, no nosso site, ou no LinkedIn, numa rede social, seja por meio de um post, de como a gente vai falar com os nossos consumidores finais, ou com outras empresas, a gente também tem que prezar essa comunicação inclusiva. E aí, eu acho que também você adicionaria não só a comunicação verbal, né, na inclusão, mas também a não verbal. Então, as imagens comunicam, né, como a gente, eu falo, posiciona ali algumas coisas, também comunica. Então, tudo isso também acaba entrando nesse contexto maior, né, e é isso. Então, eu acho que é um pouco de tudo. E isso também vai refletir, óbvio, na área de comunicação corporativa e até nas estratégias que a gente vai fazer de marketing e comunicação, né? Então, se a gente vai fazer uma campanha e a gente fala que a gente é uma empresa que preza a diversidade, como é que a gente vai colocar só pessoas brancas, por exemplo, né? Um exemplo. Mesmo que seja uma campanha de produto, mesmo que não é uma... E é isso um pouco, né? Que a gente
não fala só desses temas nas datas, entre aspas, do calendário de diversidade que são fortes, mas também ao longo de todo o ano. Perfeito, aí tem uma mudança de cultura mesmo, né, Carol, assim, transversal, um trabalho contínuo, e eu gostei muito quando você falou que não adianta fazer um manual e colocar na intranet, que as coisas não vão se resolver magicamente, é um trabalho contínuo. Obrigada, querida. Bom, acho que quando a gente está falando de linguagem inclusiva e da gente pensar em como fazer com que mais pessoas, né, acessem o conteúdo, compreendam o conteúdo, não tem como a gente não falar de acessibilidade, né, que é um ponto importante para a comunicação inclusiva. E existem vários recursos de acessibilidade, né, que podem garantir que mais pessoas possam acessar os conteúdos, independente das suas capacidades físicas, sensoriais, cognitivas, né, a ideia é que as pessoas tenham igualdade de acesso às informações. A gente está aqui com a Tati Kitts fazendo a interpretação em Libras, por exemplo, né, nos preocupamos com a legenda, existem diversos outros recursos. Eu queria saber de vocês como que a Intel tem implementado aí ações nesse desafio de aumentar a acessibilidade da comunicação, quais recursos vocês têm utilizado, conta um pouquinho pra gente. Ai, eu adoro esse tema. Ai, já arranquei aqui, viu, Carol? Mas, enfim, tem uma frase, teve uma situação que a gente tava, foi um evento muito X e que tinha Libras também. Mas naquele contexto, só tinha Libras naquele evento. E aí a gente levou pra diversão e a gente falou, nossa, putz, tinha Libra e tal, não sei o quê. Aí a Samara, que trabalha muito próximo da gente, ela falou uma coisa que foi muito marcante pra mim. Ela falou, nossa, às vezes Libras é a nova rampa. E a gente ficou, nossa, putz, faz muito sentido, né? Porque às vezes um recurso específico não abrange uma comunidade inteira, né? Então a gente precisa ter o máximo de recursos possíveis para abranger o máximo de pessoas possível também. E acho que uma coisa super relevante que funciona para a gente aqui na Intel é a capacidade de mapear os nossos públicos, né, a nossa audiência, e isso facilita porque a gente consegue mapear também as necessidades específicas dessa audiência. Então a gente consegue entender, ok, a Libras funciona para nossa galera, mas a audiodescrição funciona melhor, ou enfim, a gente precisa de algum outro recurso novo para colocar ali, que vai abranger mais pessoas, enfim. Quando você tem isso mapeado, torna um pouco mais claro para pensar nessa estratégia de como tornar a comunicação efetiva e realmente inclusiva para todas as pessoas que fazem parte daquele ecossistema ali. E acho que quando a gente consegue fazer esse match, fica muito mais simples, né, de alcançar essas pessoas, porque o objetivo final é que todo mundo faça parte da conversa e que todo mundo seja envolvido, impactado pelo que a gente quer informar. Então, quando a gente pensa em evento presencial, a gente vai muito nessa linha. Mas quando a gente vai para o virtual, porque é uma realidade das empresas de tecnologia, das big techs, assim como a Intel, que é o viver o híbrido hoje, então acaba que, sim, eventos presenciais voltaram, e que bom, mas os eventos virtuais, como que a gente está fazendo aqui, continuam rolando, continuam num boom e super funcionando. Então acaba que a gente precisa de recursos para isso também, e um deles é o Teams, né? A gente tem o Microsoft Teams na Intel, e é um recurso super legal, porque a própria plataforma fornece audiodescrição. E é muito bom. E fornece tanto em português quanto em inglês, né? Então, independente do país que a gente tiver, a audiodescrição funciona naquele idioma. Então, é um recurso bem positivo para que as pessoas que estejam virtualmente também sejam inclusivas, né? E ainda digo mais, porque ainda existem os eventos híbridos, né? Que são presenciais com pessoas virtuais. Então, aí gera um desafio um pouco maior de como a gente consegue gerenciar isso. E a gente teve um evento global agora em setembro, que foi o Innovation, e para mim foi um exemplo bem legal, porque lá presencialmente tinha audiodescrição de uma inteligência artificial ao vivo, falando, colocando ali ao vivo a legenda do que as pessoas estavam falando na palestra. Essa legenda era transmitida ao vivo também para quem estava vendo, para quem estava acompanhando de casa, e tinha também tradução em Libras. Então, foi um evento que foi híbrido, mas que conseguiu ter uma acessibilidade bem legal, independente de como a pessoa estava acessando aquilo, né? E finalizando aqui essa parte de evento, né? Acho que um ponto legal que a gente fez junto com a Diversifica, uma super parceria, foi um guia de acessibilidade em eventos, que foi pensando em todas essas questões, né? Então a gente fez um 360 de acessibilidade para eventos, não só para que os nossos times internos conseguissem ter uma noção plena desse envolvimento, mas impactar também os nossos fornecedores, né? Quem coloca ali a mão na massa para fazer esses eventos acontecerem também. Então, a gente teve vários feedbacks positivos, foi super legal, e acho que deu um 360 incrível, assim, para os times internos e externos, quando a gente fala de acessibilidade.
Ai, fico muito feliz em ouvir isso, viu, Caio? Eu tive a oportunidade de atuar aí na construção desse Ai, manual. foi tudo. Então, eu fico muito feliz, né, quando a gente ouve que esse material, ele impacta mesmo nas práticas de vocês, dos fornecedores, e faz com que os eventos sejam mais acessíveis, então fico muito, muito feliz. Eu só Exato. queria fazer uma complementação da sua fala, para que todo mundo compreenda, né, quando você disse, agora Libras é a nova rampa. É porque, gente, assim, a gente às vezes vê muitas organizações achando que acessibilidade é apenas colocar uma rampa, ou apenas colocar a interpretação em Libras, foi isso que o Caio quis dizer, né, Caio? Me corrija se não foi isso. E exato, né? E esse é uma ação muito específica que não vai resolver, né, as necessidades específicas de nem boa parte das pessoas com deficiência, e então a gente precisa aprofundar mais essa questão dos recursos de acessibilidade, ser mais responsável em relação a isso, correto? Isso, porque a gente nem falou o tipo de rampa, né? Porque às vezes a rampa tem um formato adequado, às vezes ela é íngreme assim, não dá para subir, né? É simplesmente impossível. Mas, assim como que nem todas as pessoas surdas são alfabetizadas em Libras, então a gente precisa pensar em outras coisas para além da Libras. Exato, e assim, eu acho que realmente tornar a comunicação acessível é uma jornada para todas as empresas e profissionais da área, sabe? Eu acho que todo mundo passa por isso, e acho que é essencial se instrumentalizar de fato, sabe? E principalmente conhecer o seu público, porque é assim que se garante que todas as pessoas vão receber a comunicação, que vão ser alcançadas, impactadas e envolvidas no que a gente tem para informar. Exato, é isso. Bom, gente, eu vou puxar então um outro assunto aqui, que o papo está rendendo, está ótimo. E aí, para iniciar esse assunto, eu tenho uns dados aqui de umas pesquisas que eu acho que é importante, né, trazer esses insights de pesquisas para falar por que a gente está discutindo o tema, né, e também atuando sobre esses temas. Tem uma pesquisa da Kantar, que foi publicada em 2020, que revelou que 71% dos consumidores globais esperam que as marcas estejam alinhadas com as pautas de diversidade e inclusão. 71%, achei altíssimo. Além disso, 45% dos entrevistados afirmaram que se uma marca for vista como não inclusiva, a sua decisão de compra pode ser afetada negativamente. Então, a gente está falando aqui de um movimento de mercado, né, em relação a essa responsabilidade da organização, não só com a comunicação inclusiva, ela também passa, né, mas com a diversidade e inclusão como um todo. E aí, nesse contexto, gente, mesmo quando a empresa implementa uma comunicação inclusiva, faz todos esses esforços que vocês, né, contaram que a Intel faz, treinamento dos times, desenvolvimento de manuais, uma jornada aí de 5 anos de trabalho para implementar a comunicação inclusiva, a gente sabe que o papel dos porta-vozes é fundamental para reforçar o posicionamento, o comprometimento com as pautas de diversidade e inclusão. E aí eu queria que vocês contassem um pouquinho o trabalho que vocês desenvolvem em relação a esses porta-vozes, como preparar esses porta-vozes para que eles possam, enfim, se posicionarem de maneira adequada, utilizarem os termos corretos, abandonarem os termos inadequados, estarem bem alinhados com o posicionamento da empresa. Conta aí para a gente um pouquinho como que foi o processo de media training, de diversidade para os porta-vozes. Eita, você tá no mudo, cara. Desculpa. 3 anos a gente não aprende, né? Trabalhando remoto a gente não continua ainda, mas faz parte. Mas acho que foi um processo bem interessante da gente entender isso, porque é isso, acho que a gente começou internamente esse processo e chegou ao ponto que a gente falou, nossa, a gente está se posicionando tanto como empresa e as pessoas que representam a nossa empresa precisam estar alinhadas nesses cursos também. A gente tinha porta-vozes já focados em diversidade e inclusão, que eram pessoas que falavam do tema e respondiam sobre o tema, por exemplo, chegava uma solicitação, ia ter um evento, essas pessoas são as focadas, ainda existem, né, são as que são focadas, mas a gente começou a perceber que mesmo em eventos que não falam do tema, que é de outro tema, às vezes assim, um evento totalmente mais tecnológico, mais técnico, surgiu uma questão, surgiu o ponto. E também, não só de surgir de perguntas, de dúvida, mas também das pessoas, às vezes, irem falar alguma coisa, irem mencionar alguma coisa e não se comunicarem da maneira correta, né, não serem inclusivos na comunicação. Então, quando a gente percebeu essa dor, né, e aí junto também, de novo, acho que foi bem bacana esse trabalho aí com a consultoria, com a Diversifica, de pensar, tá bom, precisamos ter uns porta-vozes, não somente entendam, mas eles também possam navegar por esse assunto,
de uma maneira tranquila que são seguros. Porque a gente sabe que hoje em dia qualquer coisa pode também. A gente está sujeito a muito mais crises reputacionais muito mais fáceis, né? Com a internet, com as redes sociais e com tudo mais. E aí a gente começou a criar junto, nesse caso eram executivos que já estavam treinados para falar, né, com a imprensa, com diversas audiências, e aí a gente, né, trabalhou nessa questão. E eu acho que o interessante, acho que o Caio também pode complementar um pouquinho essa parte, que foi a receptividade dos executivos. Óbvio, nem todos, né, mas a maioria ali estavam super abertos, né, Caio? Sim, acho que esse foi um dos lados mais legais, assim, de ver a reação das pessoas. E foi um treinamento bem, assim, do basics ao avançado, assim, sabe? E as pessoas ficaram bem empolgadas, assim, porque elas revisitaram seus vieses. Então, foi um pouco além do que mensagens a Intel quer passar quanto à diversidade e inclusão, mas também como eu, porta-voz, ou eu, pessoa, eu, ser social, faço parte, sou um agente de transformação pela diversidade e inclusão também. Eu acho que o treinamento bateu nessa linha, sabe, de tocar as pessoas nesse ponto. E, além disso, alguns dos porta-vozes acabam que são gestores também, né, ou fazem parte de recrutamento, de seleção, e o Media Training, de certa forma, impactou para que eles tivessem esse olhar mais diverso quando eles forem recrutar, quando eles forem selecionar candidatos também. Então, eu digo que abriu um horizonte, assim, para as pessoas, de verdade. Então, acho que foi bem legal. E diversidade faz parte do DNA da Intel, e um case legal que a gente teve pós esse Media Training é que a gente conseguiu levar a diversidade, inclusive, para a FutureCon, que é uma feira super tradicional e super, entendam tradicional, tá, gente? Tradicional como conservadora, assim, bem business, bem feito, que eu quero dizer. E a gente conseguiu mostrar que diversidade e inclusão é um tema cross, né? Então, ele vai fazer parte, ele vai aparecer em algum momento, em alguma conversa, porque faz parte do modus operandi da empresa. E nessa feira, na FutureCon, a gente fez uma ativação bem legal com MCIO, que é um grupo de mulheres que fomenta outras mulheres no universo de tecnologia em prol da liderança, em prol de cargos de C-level, e a gente conseguiu levá-las até lá no meio da feira, e foi incrível, assim, e os porta-vozes estavam empolgados, eles estavam animados para ver o que estava acontecendo, então acho que gerou bons frutos. Muito bom, gente. Eu estou já puxando aqui perguntas do chat, o pessoal está interagindo bastante, e eu queria já puxar uma pergunta que sempre aparece quando a gente está falando de comunicação inclusiva. Foi a primeira pergunta que eu recebi, eu acho que ela cabe aqui. A Elaine Santos disse o seguinte no chat: a comunicação é fundamental. Uma profissional da área de comunicação, X, empresa X, vou dizer assim, ela também não disse não, né? Mas só para a gente localizar. Disse que não iria adotar o termo todes, porque não faz parte da língua portuguesa formal. É uma justificativa válida? O que vocês acham? É sempre polêmico, né? Eu amo. É sempre polêmico. Eu acho que tem várias questões, tá? E vou falar dos dois pontos de vista, até do ponto de vista também como comunicadora numa empresa, também que acho que super vale a pena, né, complementar, mas eu acho que primeiro que a língua portuguesa é uma língua, todas as línguas são vivas, né? A gente não fala nenhuma língua desde quando elas foram criadas, elas vão se mudando e ajustando conforme vão passando os anos. Então, não é uma justificativa, né, enfim, como tem até, enfim, uma outra curiosidade, eu estudei letras também, então as línguas a gente sabe que elas são vivas, e elas vão se adaptando e vão se ajustando aí conforme vão passando os anos, a sociedade vai evoluindo, as pessoas vão evoluindo, e isso também vai se refletindo na nossa língua. Tanto é que faz o quê? 10 anos que a gente passou por uma reforma na língua portuguesa, então isso não é uma justificativa porque a gente sempre vai passando. Eu gosto de trazer um exemplo, que senão a gente falaria voz mercê até hoje, né? Exato, exatamente. Existem nessas, por exemplo, enfim, tem coisas super mais recentes, né? Coisas que parecem pequenas, mas não são, de acentuação, de pontuação, que vai se perdendo e vai se ajustando, né? Lembra da trema? Não se usa mais, não tem mais trema, né? Então, assim,
a gente tem que, faz parte do mundo que a gente vive hoje, mais do que nunca, saber se adaptar e entender as novas realidades. Você fala muito do mundo VUCA, né, que é um mundo volátil, que tudo está sempre em constante mudança. Acho que a pandemia acelerou muito essa questão, então isso é importante para qualquer profissional. Acho que, e assim, de novo, a gente fala vários neologismos, né, a gente fala, por exemplo, cloud, para falar de computação em nuvem, e tá tudo bem, as pessoas se entendem. Então, isso não é uma justificativa. Mas tem uma questão que eu sempre gosto de trazer, que é a comunicação inclusiva. A gente também quer na diversidade e na inclusão, trazer para a conversa quem não se sente parte disso. Que normalmente é o estereótipo do homem branco, hétero, né? Que é o padrão. Porque só que quando a gente fala de diversidade, isso também é uma característica diversa, por ser homem, branco. Só que às vezes as pessoas acabam não se sentindo parte da conversa, e são vozes importantes, são vozes que têm que estar junto, que eu sempre falo, são pessoas que são parte do problema e parte da solução, né? A questão que a gente fala, o machismo ainda vai se resolver apenas com as mulheres, a gente precisa do papel do homem ali, o racismo não é uma coisa que as pessoas negras têm que resolver, o pessoal branco também tem o seu papel, né, de combater isso. Então, às vezes, dependendo da comunicação que a gente está falando, né, Caia, assim, a gente vive isso muito, não só na internet, mas a gente vê muito no mercado, você acaba afastando essas pessoas da sua conversa. Por uma palavra ali, você perdeu a atenção dela. Não só no todos, mas em outros também. Então, às vezes, a gente prefere usar todos e todas, por exemplo, ou palavras que não tenham, né? Acho que o Caio estava até falando, quando a gente estava discutindo, o Caio estava trazendo bastantes exemplos, né? De pessoas, né? Não por ali o gênero implícito, para realmente tentar conversar e atrair quem não quer fazer parte da conversa, para tentar também que essa pessoa entenda a importância disso. Exato, eu acho que, só te complementando, né, Ká? Acho que a gente teve toda uma discussão, né? Vamos falar todos com X? Decidimos que não, né? Porque tem diversas questões. Vamos falar todos com arroba? Decidimos que não, porque dificulta a leitura. Enfim, acho que isso é um tema em construção, a gente vai discutir isso por muito tempo ainda, mas quando eu sempre, o que eu faço em comunicação interna é desmasculinizar o máximo possível e neutralizar o texto o máximo possível. Então, em vez de falar, vamos todos, eu me refiro a todas as pessoas, ou todo mundo, enfim, para que englobe todas as pessoas ali, né? E acho que a Carol tem um desafio um pouco maior, porque a gente não lida só comunicação em português para o Brasil, mas a gente lida para a América Latina em espanhol também, que acaba sendo similar, tem questões muito parecidas que a gente consegue contornar, e em inglês também. Então, a gente tem 3 idiomas que a gente trabalha quando a gente fala de comunicação. O inglês é um pouco mais fácil, porque é uma língua que já pressupõe uma neutralidade ali, então facilita um pouco o nosso trabalho, mas o espanhol e o português é um desafio, né? Ainda mais quando a gente pensa que cada país tem uma realidade, olha o tema de maneira diferente. Então, sim, é um desafio, é polêmico, mas acho que o objetivo principal é ser o mais inclusivo possível. Acho que a discussão, às vezes, a gente fica tão preso no todes, né? Mas acho que o ponto é ser inclusivo. Se a gente conseguir isso neutralizando, desmasculinizando, acho que já é um passo importante de trazer todas as pessoas para a conversa. Adorei as dicas. Se me permitem também explicar um pouquinho melhor para o pessoal que está acompanhando, por que o todes com X ou com arroba não é recomendado, porque não é acessível para pessoas com deficiência. Então, os leitores de tela, por exemplo, não conseguem ler a palavra quando está redigida dessa maneira. E a gente vem implementando também, né, com diversos clientes, essa saída alternativa, né, da gente evitar generalizar no masculino e evitar os marcadores de gênero optando por todas as pessoas, todo mundo, né, a gente tem outros recursos dentro da norma culta que dá para a gente ser mais inclusivos, inclusivas. Exato, nossa, eu acho super. Gente, a gente até já está extrapolando um pouquinho, mas eu queria puxar uma última pergunta para a gente concluir aqui o papo e avisar para o pessoal que está no YouTube, que mandou outras perguntas no chat, que eu vou endereçar as perguntas, a gente pode gerar materiais ou mandar para vocês respostas. Acho que é ótimo que o papo siga depois desse momento, tá? Então, eu vou puxar só mais uma. O Mário está perguntando para vocês que impacto negativo pode gerar uma falta de uma comunicação inclusiva numa organização ou outros lugares na nossa convivência. Eu acho que vocês podem falar nas organizações que já vai dar pano para manga.
Muitos, não sei se Carol. Bom, eu vou falar e Carol, a gente mete bala, que aqui a gente viaja, né? Mas acho que muitos, né? E como Carol disse, a gente tem uma volatilidade, uma velocidade muito maior de como os dados transitam na internet hoje em dia, né? Então, as pessoas realmente olham para os deslizes da marca, elas vão denunciar no Twitter, no LinkedIn, então, com certeza. E acho que é um pouco, ai, a gente sempre fala, é um termo em inglês, saco? Que é o walk the talk, né? Que é o caminhar com a conversa, que é a marca fazer o que ela se compromete a fazer. Então, acho que o público inteiro está sempre à espreita e cobrando de que a marca faça o que ela deve fazer, sabe? Então, quando a gente olha para externamente, a gente faz uma comunicação que não é inclusiva e que não dialoga com os valores da Intel, com o que a gente tem propagado, com certeza tem um risco reputacional muito grande, né? Das pessoas olharem para aquilo e falar, ó, não é assim que a Intel trabalha e teve algum problema aí, né? Crise de imagem mesmo, né, Caína? As pessoas reclamarem nas redes sociais e assim por diante. Quer complementar? Desculpa. Não, absolutamente. Imagina, acho que exatamente isso. Acho que a questão das redes sociais, a internet, ela te ajuda muito, mas ela também te expõe muito. Então, é isso que o Caína falou, você não tem mais espaço para você não falar o que você faz e não ser transparente nas suas comunicações, né? E então é isso, acho que você tá sempre exposto. E no final do dia, uma empresa que as pessoas não se sentem pertencentes, não se sentem parte, elas vão querer sair. E acho que você até mencionou alguns dados, e é um dos valores principais para as novas gerações, né? Quando a gente olha para a geração Z, a gente vê que diversidade e inclusão, às vezes, importa mais do que salário, em alguns casos. Então, né, é importante, a empresa não vai ter cliente, não vai ter funcionário, não vai ter nada, ela simplesmente vai deixar de existir no futuro. Então, é um ponto para se tentar. É uma mudança no presente para garantir sustentabilidade das organizações no futuro, né, gente? Exato. Nossa, falou tudo. Maravilhoso. A gente falou 15 minutos, a Carol de 5 minutos. Eu amo. Maravilhoso, querido. Eu amei o papo, achei super rico. Eu quero agradecer mais uma vez a disponibilidade de vocês nesta sexta-feira à noite. E, enfim, se vocês quiserem dar um tchauzinho para o pessoal que está organizando, a gente já vai encerrar para passar para a Samara e poder encerrar o dia de hoje. Querem dar um tchauzinho para o pessoal que está acompanhando a gente? Só agradecer o convite, agradecer participar desse evento incrível, acho que são oportunidades muito bacanas, a gente cada vez mais fomentar esse tema e espalhar aí essa questão também de trazer, acho que trazer educação é uma grande parte, né, nesses temas, para a gente conseguir aí combater os vários questões que a gente tem para aí como organizações, como sociedade no geral. E obrigada. Obrigada a você, querida. Kai? Obrigado, gente. Só agradecer mesmo. Foi uma oportunidade incrível. É que, assim, se deixar, a gente é muito empolgada. A gente ficaria aqui até sábado, no próximo painel e falando. Vamos fazer outro. Né? A gente ama também assim, empolgado. Mas super obrigado e que venham os próximos, porque acho que é uma discussão presente, futuro e que a gente tem que fomentar o máximo possível em todos os canais possível. Muito obrigada, queridos. Um beijo grande para vocês. Ótima sexta-feira. E eu passo para a Samara. Obrigado. Obrigada, pessoal.